O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. Boa tarde, queridas, tudo bem, queridos, queridos? Eu sou Lara Carvalho, coordenadora do projeto Nossos Ventres, e é com muito prazer que recebemos todos vocês aqui hoje. O projeto Nossos Ventres pode passar de novo, não tem problema não. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação, saúde sexual e saúde reprodutiva. Parte do projeto envolve essas duas capacitações de hoje. A da parte da manhã que tivemos foi voltada para interessados em geral, e essa parte da tarde ela é voltada para profissionais de saúde, mas ela também cabe a quem mais tiver um menstruante. E é uma discussão sobre humanização, autonomia e horizontalização da nossa saúde sexual e reprodutiva. A gente firmou uma parceria nesse projeto dos Nossos Ventres com Júlia Moraes e Maria Fátima Cerqueira, da Flor de Maio Bio. Inclusive, Júlia está aqui vendendo os produtinhos da Flor de Maio até uns 2 meses, então se vocês quiserem comprar alguma coisa, é a hora. E a gente também firmou parceria com Isis Abena, da AOA, e com Caroline Amanda, da Ilha das Pretas. Então, em breve a gente vai lançar mais novidades por aí. Na semana passada, no dia 8 de março, a gente também lançou o nosso podcast chamado Lunáticas. O primeiro episódio teve como tema a história da ginecologia e dos anticoncepcionais. Já está disponível no YouTube, no Spotify, no Anchor, e em breve estará disponível também no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Essa temporada do Lunáticas ela vai ter 16 episódios com temas variados. O lançamento é todo domingo às 15 horas, então amanhã vai ter mais um episódio às 15 horas. Vai ser com uma das ministrantes que estava aqui pela manhã, Jaqueline Almeida, e vai ser sobre o que é ginecologia autônoma. Então é um bate-papo bem legal, com participação especial de Brisa, que é a filhinha dela. Para ouvir os episódios, basta acessar o site nossosventres.org/lunáticas, sem acento. E em breve a gente vai disponibilizar também um livro gratuito, digital, para vocês imprimirem, distribuírem por aí, compartilharem, que vai ser sobre menstruação, saúde sexual e saúde reprodutiva. E o projeto Nossos Ventres ele é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, da agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Para vocês conhecerem mais sobre a campanha, é só acessar o site eladecide.org. Para acompanhar o projeto, siga-nos no Instagram, @nossos_ventres, e acesse o site nossosventres.org. Tenho 3 informações importantes para repassar. Quem está aqui fisicamente, por favor, assine a lista de presença com essa mesmo. Com o nome, o e-mail e o telefone, porque a gente, por favor, letra legível, porque a gente vai mandar para vocês o certificado da participação de hoje por e-mail. A outra informação é que essas 2 capacitações de hoje foram gravadas. A de mais cedo a gente teve um problema técnico, né? A sonda de mercúrio ainda está nos afetando. A gente gravou o áudio, o vídeo tem umas partes que não rolou, mas a gente vai disponibilizar todo o áudio no YouTube depois, de qualquer forma. Então, assim, as partes importantes que são o áudio vai estar disponível. E o de hoje, a gente da agora da tarde, a gente está também gravando o áudio, tentando fazer uma coisa diferente ali no celular para ver se rola o vídeo.
Mas enfim, vai ficar tudo na íntegra disponível para vocês depois também. E por último, mais ou menos importante, a gente tem uma mesinha aí fora. Ju tá vendendo as coisas da Flor de Maio, absorventes de tecido bioagradáveis, planta menstrual. Ainda tem livro? Tem livro ainda? Não, Mas tem encomenda. Pronto, tem livro para encomenda também, o Manual de Ginecologia Natural da Pabla. E mais outros produtinhos também. Queria começar agradecendo a Milena Abreu, que hoje vocês estão vendo aqui como fotógrafa, mas que também está nesse projeto como produtora e gerenciadora das mídias sociais. Agradeço também a Flora Rodrigues, que está logo aqui, me filmando, da cobertura audiovisual do evento. A Ilma Teixeira, a Ilma, que está como nossa assessora de imprensa. E a Débora Dalinha, nossa designer oficial. Daqui a pouco eu vou botar a peça que ela fez maravilhosa aqui de novo. Agradeço a Casa Rosada, que nos recebeu de portas abertas, em especial a Anine Sejas e na Beatriz Brandão, que nessas últimas semanas deram um apoio bem grande pra gente com relação às nossas demandas. Agradeço também a Ana Beatriz Brandão e a Fertice Alene, que estão aqui hoje como nossas cuidadoras infantis. Agradeço também as nossas ministrantes maravilhosas, tanto as da manhã quanto agora da tarde, Ana Sampaio Lemos, Viana Marta e Daniela Souza. Obrigada por estarem aqui conosco e por toparem compartilhar um pouquinho do tanto que vocês sabem com a gente. E agradeço a Paula Bezerra, da Ica Culinária Inteligente, porque ela fez esses quitutes maravilhosos, todos veganos, pra gente. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Claro, e agradeço a vocês que estão aqui no sábado pela tarde. Seja presencialmente, seja aí no Reino Digital. E sem mais delongas, vou passar para vocês a nossa primeira convidada, Daniela Souza. Mulher negra, sanitarista, graduada em saúde coletiva pela UFBA, especialista em planejamento e gestão pela mesma universidade. Durante sua formação, teve a oportunidade de vivenciar seus estudos na área de saúde mental, saúde da família, educação popular, comunicação em saúde e práticas integrativas e complementares. Atuou no Programa de Educação pelo Trabalho, Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, no desenvolvimento de ações voltadas para a população de rua. Doa pelo Cais do Parque Salvador, batuqueira do Grupo Feminino Maracatu Ventos de Ouro e integra também o coletivo musical Carnegra. Atualmente é atriz e estuda artes cênicas na Universidade Federal da Bahia, cursa especialização em arte e educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas pela Escola de Belas Artes da UFBA. E se vocês não acharam o suficiente, também produtora artística e cultural, compõe o coletivo Ouriçado Produções, onde produz conteúdos do audiovisual, atuando numa perspectiva antirracista e interativa. Dani! Obrigada, gente. Agradecer primeiro a casa e as meninas, né, desse projeto maravilhoso. É muito importante estar aqui, fortalecer essa rede. Eu queria saber se vocês topam que a gente comece com uma prática. Uma coisa legal, alguém só põe. Vamos fazer. Esse é o corredor do cuidado, que eu não sei, quem for profissional da saúde pode ter passado já por essa prática, que ela geralmente é indicada para a gente fazer com os pacientes, né, ou numa sala de espera, ou enfim. Ou em espaços como este também, é bem importante, interessante. Eu queria começar com o corredor do cuidado, para a gente soltar um pouco o corpo, enfim. Não sei como vai ficar a câmera. Eu ligo isso. Ok. Vamos lá. E só isso? Bom, então vamos conversando, mas se vocês quiserem me interromper em algum momento para perguntar ou alguma coisa, fiquem à vontade. Ou as meninas preferem no final. Ai, que susto, desculpa. Porque, né? Então é isso. Aí, como é que é? A gente vai fazer ao final ou pode... Se vocês se sentirem à vontade para fazer alguma colocação, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Tipo, não é uma palestra, é uma conversa, tipo, não é nada realmente formal. Mas se vocês quiserem também, pô, depende de você também. Não, né? Então é isso. Se vocês quiserem me interromper em algum momento para perguntar ou para falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu tenho uma colinha aqui só para não me perder das coisas, né? Mas eu acho que Lara me apresentou com um pouco do que eu faço. Um pouco? Então, e aí falando um pouco da minha trajetória, né?
eu escolhi fazer saúde coletiva, sou graduada pela UFBA, lá em saúde coletiva, e depois eu resolvi fazer a residência multidisciplinar, em planejamento e gestão. E aí segui por esse caminho por um tempo, né? Trabalhei ainda na FESF, que é a Fundação Estadual de Saúde da Família, como apoiadora institucional, oficial. E aí, de lá para cá, nesse momento agora eu estou muito mais das artes e me dedicando à doulagem também, né? Que a doulagem tem sido fundamental na minha vida, principalmente nas questões de transformar as minhas questões enquanto ser humano, enquanto mulher. Porque ajudando outras mulheres eu percebo as minhas fragilidades também, o que eu tenho para mudar, o que eu tenho a acrescentar, e isso tem sido muito transformador, na verdade. Eu sempre falo, né, que estar entre outras mulheres é muito fortalecedor. E exatamente nesse momento que é o mais importante da vida delas, que eu tenho considerado, né, que é a gestação e parto, e o pós-parto ainda mais, porque é onde elas mais precisam do apoio. Isso tem vindo muito forte assim, na minha vida, de repensar as minhas questões também, sabe? De quem sou eu no mundo, o que é que eu posso melhorar, quais são as questões que mais me travam na vida, quais são os meus bloqueios, o que é que eu quero levar na vida, o que é meu, né? E o que são sombras que não são minhas e que podem sair, que eu posso levar adiante. Atualmente eu faço parte da equipe do Cais do Parto, que é da ESCTA, né? Na Escola de Saberes e Tradições. Lá é considerado o parto tradicional, que é o parto em casa. E a fundadora foi a madrinha Sueli Carvalho. E ela ensina muito pra gente, fala muito dessa questão, né? Que quando a gente vai pro hospital é porque tem alguma coisa que não tá normal, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa assumir esse outro lugar. E que o hospital é bom também, né? Porque é um lugar também de cuidado. Mas que o lugar de se nascer, que o nascimento não é uma doença, então a gente não precisa estar no hospital. A não ser que algumas questões que impliquem nesse processo façam com que a gente esteja lá. E aí tem sido muito importante repensar esse outro lugar, porque eu já venho da formação, né? Daquela coisa, não, a formação tem que ser assim e tal, da saúde, né? Eu falo da universidade em si. Coloca muitas coisas nas caixinhas, e que você tem que ser aquilo, você tem que seguir aquilo, e aí é uma coisa da desconstrução também, de pensar por esse outro lado, né, de como pensar a vida. Não é apenas um outro paciente que eu venho cuidar, e aí vem outro, mas de que cada vida é uma vida e cada um tem suas subjetividades, cada corpo é um corpo, cada mente, né, sempre respeitando as singularidades. O que o outro vem para trazer para a gente também é muito importante. Porque assumir esse lugar que a gente não sabe de tudo e que as pessoas nos ensinam a cada dia, a cada consulta. A gente tem profissionais de saúde aqui? Tem Tayla? Também, né? Isso aí a gente sabe como é o cotidiano, né, da saúde, dessa coisa muito formal e de ter sempre manuais e explicando como é que são as coisas, mas que tem coisa que foge, né, muito do nosso controle e que a gente tem que respeitar isso e saber como lidar com essas coisas. Então, eu acho que no lugar do profissional de saúde é muito se colocar no lugar do outro. É você esperar o atendimento também como você quisesse que você fosse atendido, né? Assim como na vida, é muito importante você ter esse lugar de se colocar no lugar do outro. E aí, eu trago como muita experiência também que durante a residência eu fiz meu estágio optativo no Capão, na unidade de Caeté-Sul. Foi um sonho, foi bem incrível. Eu passei 3 meses lá, no período de estágio optativo, e foi um aprendizado muito grande, porque como lá é um lugar pequeno, então as pessoas têm mais proximidade, se olham mais, é uma outra relação, totalmente diferente do que eu tinha vivido aqui, né? De sair de Salvador, cidade grande, chegar na calmaria e encontrar uma outra realidade. E era muito incrível, porque a gente chegava na unidade de saúde, e aí já tinha uma outra relação com a pessoa, de você sentar, olhar no olho, e aí você poder ter a liberdade também de poder receitá-lo com outras opções que não as alopáticas, né? Porque lá também tinha a farmácia viva, e na própria farmácia viva, com as plantas que a gente tinha para utilização, a gente podia medicar e o paciente já saía de lá com a plantinha, então era incrível. Era incrível. E tinha muito essa coisa do profissional também, né? Eles são super dedicados
apesar dos poucos recursos que iam para a unidade, e aí como eu estava na residência de planejamento e gestão, eu tinha que estar observando também como é que estava a gestão desses recursos, né, para onde eram encaminhados, enfim. E aí era muito pouco que se chegava lá. E com esse muito pouco eles trabalhavam muito bem, porque a equipe queria ver todos atendidos, todos bem, trabalhando, e isso era, assim, substancial, eu acho, que no atendimento, né? Porque a gente pode até ver que, fui atendido e tal, mas a forma da qual os profissionais se doam para aquele serviço é realmente muito motivador, assim. Você coloca como uma coisa para a sua vida, né? Você levar e fazer também aquilo daquela forma. E aí foi muito importante para mim, como divisor de águas, ter ido para lá, ter acompanhado uma equipe bem incrível. Na falta de medicamentos, fazia vaquinha junto com o pessoal para comprar, para não deixar de atender. Então eu tenho muita gratidão por eles, assim, e de ter passado por essa experiência, de fato. Tem uma experiência muito boa também que eu tive com os médicos cubanos. Isso foi mais aqui também em Salvador. Lá também tinha, mas aqui em Salvador, quando eu estava na Cidade Baixa, na península de Itapajipe, tinha os médicos cubanos que aí falavam sobre o atendimento, né, de como era a relação do médico-paciente. Porque em Cuba, por exemplo, eles falaram que não tinha aquela mesa que separava, que estava o médico de um lado e o profissional do outro. Mas que eles sentavam do lado do paciente, claro que a depender da gravidade, né? Mas o contato era muito importante. Mas da coisa de olhar no olho, de pegar na mão, de saber o que é que você está sentindo, enfim, analisar aquele caso com o máximo de cuidado. E aí falava de sentir essa falta aqui, né? Do cuidado que a gente oferecia aqui, como era diferente, como se dava isso. Mas ao mesmo tempo respeitando, eles faziam no limite deles. Mas colocava isso como um desabafo. Nossa, lá é tudo muito diferente, a gente tem uma outra visão. E trazendo como lição pra gente, né? Porque a gente aprende, pra mim é só aprendizado em todos esses lugares que eu venho estando. Eu trabalhei com a população de rua também, quando eu fiz o PET psicossocial, álcool e drogas, que eram redes. Que eu tinha como dispositivo o CAPS-AD, que é lá no Terreiro de Jesus, e outros dispositivos, era o dispositivo central e os outros dispositivos que estavam a serviço também, né, dessa mesma problemática. A gente entrava em contato e tentava tecer essa rede, de forma que quem estivesse no CAPS soubesse quem estivesse nos outros serviços também. E era incrível também, porque cada profissional chegava com o projeto terapêutico singular do paciente, falando de tudo sobre eles, com muita propriedade, sabe? Com muito amor e carinho por cada paciente, sabendo exatamente de quem ele estava falando, qual era o medicamento que ele estava tomando, e conhecendo, enfim, isso tem que ser geral mesmo, assim, o que eu tenho tentado levar. Meninas, vocês estão falando do tempo, viu? Pode deixar, a gente vai dando por 10 e 5. Perfeito. Aí de outras experiências, que eu tive algumas, eu tentei explorar bastante o meu lugar na universidade, porque tem muito que a gente explorar, né? E eu tentava mesmo, eu me jogava. Tem uma experiência que a gente teve também com a saúde indígena, que também foi bem marcante para mim, que a gente foi para uma aldeia indígena, que foi em Banzaê, Mirandela, e lá a gente ficou com uns quiriris. E esse lugar de aprendizado também, de você colocar que você não sabe tudo e você chegar num lugar que tem outros saberes, que agem de outra forma e respeitar, né? Claro que você estava lá como um profissional de saúde, que você tem indicações, tudo de como proceder, mas sobretudo ouvi-los e saber quais os saberes que ele tem pra gente, né? Pra nos ensinar. E foi esse lugar mesmo de escuta, sempre, sempre. Aliás, eu sempre tento exercer esse lugar da escuta que fique muito forte em mim, né? Sobretudo nesses ambientes. E foi muito... Foi aqui. Foi meu celular? Acho que foi. Ele faz barulho? Não, mas tá como não foi. Calma. É porque tá na caixinha. Como tá rolando. Eu não sei o que. Mas eu acho que não. Eu vou tirar da caixinha. De intervenções artísticas sempre vai rolar. E esse lugar do... Deixa eu ver aqui também, a Wi-Fi.
Daí esse lugar de estar numa aldeia indígena e escutar o que essas pessoas mais velhas, sobretudo os mais velhos, tinham para falar para a gente, né? Foi muito incrível para a construção do próprio projeto. Porque a gente levou meses projetando uma coisa que a gente queria fazer e de que forma que a gente pudesse falar para que eles entendessem, mas que não na nossa forma técnica de estar falando, com siglas e com isso, e enfim, mas de, sobretudo, ouvi-los, né? Que a gente sabia que ia ter uma base, um planejamento do que ia se fazer, mas quando chegasse lá ia ser do jeito que tivesse que ser. E aí isso foi muito incrível, porque mudou muita coisa do que estava previsto para acontecer não aconteceu, ou aconteceu de outra forma. E aí eles saíram muito gratos, até hoje eu falo com eles, para saber como é que está a aldeia, né, enfim. Mas desse processo, da forma como foi com a professora Maria Caputo, até lá do IAC. E ela foi bem generosa também em alguns dos momentos de que a gente tinha que estar e se comprometer com o projeto, porque senão não ia rolar a viagem. E no primeiro momento a gente foi fazer uma pesquisa para saber como era o diagnóstico, né, situacional da população, como é que eles viviam e tal. Claro que tudo de um jeito muito tranquilo de chegar e conversar. E no segundo momento era de acordo com aquilo que a gente tinha, fazer atividades para fortalecer a aldeia, que fosse ajudar de alguma forma, influenciar na educação, na forma de moradia, saneamento básico, mas tudo respeitando, né, toda a tradição deles. E aí foi muito, muito importante ter esse olhar. Aí atualmente, como eu falei, eu tenho pendido um pouco mais para as artes, mas ainda assim eu trago a saúde nesse olhar, na perspectiva de que eu posso utilizar da arte também no campo da saúde. E isso tem sido bem interessante. Ainda quando eu estava no Capão, a gente trabalhava com situações na sala de espera e fazia pequenas performances, por exemplo, trabalhando com a situação da vulnerabilidade e violência contra a mulher. E aí teve um caso muito interessante que a gente chegou antes deles, né? E aí se infiltrou na fila, alguns dos estagiários, e aí fingiu uma situação de que uma mulher era agredida e tal, e o marido chegar lá para tirá-la do posto, dizendo que ela não ia, porque ele não tinha autorizado ela ir no serviço e tal. E aí todo mundo assim, né? A gente queria ver a reação do povo. E todo mundo se olhava, mas ninguém fazia nada e tal. Mas ficava naquela coisa, apreensão. E aí teve um momento que o marido vinha e pegava no braço dela e falava: bora pra casa agora, que eu não quero que você use o serviço. Eu já falei que você não vem sem uma autorização, e começou a gritar. Aí veio um rapaz: não senhor, não, porque eu sou da polícia, eu acho que o senhor vai preso agora. E aí levantou uma mulher e abraçou ela: não, vem cá. E começou a chorar. E aí teve relatos também de que a mulher falou: isso que acontece comigo, e se reconhecer naquele lugar, sabe? E aí depois a gente teve uma roda de conversa com eles, a gente montou também um grupo com mulheres, a partir dessa experiência, para ver de que forma que a gente poderia intervir nessas situações, mas de que forma também elas pudessem saber como é que elas se defendiam e que serviço procurar, e como os profissionais de saúde poderiam agir, né? De uma forma não invasiva, mas que apoiando aquela mulher naquele lugar, naquele momento, naquela situação. E assim foi muito importante também. Foi muito interessante. Aí a arte na saúde, eu trago bem essa perspectiva de que como que a gente pode trabalhar, né, esses outros olhares. Gente, se quiserem falar, falem, eu estou falando demais. Das minhas experiências, eu tenho muitas experiências, assim, quer dizer, venho acumulando, né, muitas experiências, mas eu trouxe umas mais importantes, assim, que trouxeram, de alguma forma, aprendizados muito marcantes na minha vida. Eu acho que, sobretudo, o que a gente tem a fazer é exatamente isso. Enquanto profissionais de saúde, de se colocar no lugar dessa pessoa que está sendo atendida. E muita gente também vem com relato de que só soube como era ser tratado, por exemplo, no SUS, né? Porque, como eu sou sanitarista, sou uma profissional do SUS. E aí a gente sabe que o SUS tem a garantia de na maioria dos nossos serviços, assim, é de reconhecer mesmo esse lugar. E aí os profissionais vieram refletir a partir do momento que foram atendidos, precisaram ser atendidos pelo serviço. Falavam: nossa, e às vezes eu nego uma coisa ou trato o paciente de uma forma, mas na verdade eu não queria ser tratado daquele jeito, sabe? E é de levar desse lugar da reflexão mesmo. Quem estamos sendo nós nos serviços?
para quem a gente está servindo, como a gente quer ser atendido, como a gente quer ser cuidado, como a gente quer ser olhado, para que a gente possa dar esse lugar para o outro, né? De oferecer mesmo o colo, a escuta sobretudo, porque às vezes a gente fala demais e está ali no poder, não, porque eu sei, você vai fazer isso, e o paciente ele é calado, está calado, do mesmo jeito, pega a receitinha ali e vai embora, e não tem às vezes nem o estímulo de falar o que é que está acontecendo, toda a questão da saúde mental também, né, ser levada em conta, porque às vezes isso não é falado numa consulta. E aí, como que a gente tem esse cuidado de olhar que não é só a doença que está ali instalada, mas o que é que vem acarretando isso, né? Quais são as situações, a situação de vida daquela pessoa, o que é que ela está passando naquele momento. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. E eu acho que é isso, assim. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisinha aqui mais importante. Falando da arte, também, como Lara falou, eu componho o coletivo audiovisual, que é o Oristado Produções hoje, que a gente produz muito conteúdo voltado também para esse lugar do antirracismo, né? Que também implica na saúde mental. Nós, negros e negras, estamos nessa coisa presos a uma condição da saúde mental que é diferente e que nos leva a estar num outro lugar, a pensar de uma outra forma, quer queira ou não, né? De nos enxergarmos que há diferenças em tratamento, enfim. No caso das mulheres mesmo, tem a questão do aborto, né? Que a gente sabe que o tratamento é diferente, infelizmente é uma realidade quando chega nos hospitais. Se já chega sangrando, já é uma situação, nossa, já vai julgando. Aí tem as piadinhas que vêm, né, de qual a postura desse profissional também. E às vezes também é um profissional negro que está se colocando naquele lugar, mas que não tem consciência do que está fazendo. Então acho que é de ter o cuidado também de quando a gente enxerga essas situações, de que forma que a gente pode intervir, de que forma que a gente pode apoiar, escutar e também conversar, né, estar aberto para conversa, que às vezes a gente fica, não tem paciência. Mas tem muito a se trabalhar, muito a se caminhar ainda também. E que a gente tem que mostrar esse outro lado. E aí na arte a gente vem expressando isso, né? Eu estou agora no teatro, estou na escola de teatro. E aí a gente vem mudando essa cara também de lá, de como é que estão sendo as produções das artes cênicas, né? Nesse âmbito de Salvador, que é uma cidade de uma população majoritariamente negra. E para quem que a gente está fazendo esse teatro, essa arte também, né? É importante pensar, sobretudo, nas nossas questões também e na questão do outro, que não se vê em muitos desses espaços. Eu acho que é isso, gente. Se quiserem falar alguma coisa, ou no final a gente bater um papo também, estou aqui, disponível. É isso, obrigada. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou puxar, então, e daí a gente pode arrumar tudo no final também, se vocês preferirem. Bom, agora apresentar nossa próxima convidada, Viviana Mata. Viviana Mata é fisioterapeuta graduada pela Universidade de Salvador, pós-graduando em fisioterapia pélvica com ênfase em obstetrícia. Realizou pesquisas nos temas biomecânica pélvica e percepção da dor no trabalho de parto e extensões em práticas integrativas. Foi facilitadora de grupos de estudos feministas, espiritualidade libertária e oficinas de ginecologia autônoma. Atua como fisioterapeuta em saúde da mulher na prevenção da reabilitação de disfunções urogenitais ao longo de todo o ciclo reprodutivo e sexual, incluindo gestação, parto, pós-parto e menopausa. Faz parte da equipe de fisioterapia especializada Fiorella, trazendo uma abordagem integrativa e humanizada à assistência clínica da saúde íntima feminina. Formada doula pelo Dona Internacional, é voluntária da CPN da Mansão do Caminho, além de ser professora de Hatha Yoga, com especializações em yoga para mulheres. Dibs. Boa tarde, gente. Obrigada, Laura, pelo convite. Eu acho que eu estava com um pouco de abstinência assim, de participar de rodas, porque, como eu falei mais cedo, eu preparei um slide bonitinho assim, bem sucinto. Mas acordei de madrugada com esse impulso de escrever assim, botar meu fluxo de pensamento para fora. Eu acho que tinha muita coisa para falar guardada, né, nos últimos anos sem participar assim, imersa
na fisioterapia, nas obrigatoriedades institucionais, né? Então, se eu falar muito rápido, né, porque realmente eu acabei trazendo muita coisa à minha mente, então se eu falar muito rápido pode me pausar. Eu vou usar alguns termos técnicos, né, da área de saúde. Se alguém tiver alguma dúvida também pode levantar a mão, né, e a gente esclarece. E é isso, né, como a Laura falou, eu sou fisioterapeuta em saúde da mulher e falar, estudar e praticar saúde sexual e reprodutiva pensada em mulheres é minha cachaça, né? Quem não bebe tem que arrumar alguma. E assim, eu estou imersa nesses estudos há pelo menos 7 anos. Comecei com a yoga, fiz algumas especializações voltadas para yoga para mulheres, pensando em ciclo reprodutivo, nos grandes ciclos da vida, né? Menarca, início da sexualidade, maturidade sexual, menopausa. E senti essa necessidade de entrar por algo mais específico, né, da saúde da mulher, né, um contato mais íntimo, que seria a doulagem. Tenho a grande oportunidade e honra de participar da equipe de parto da Moça do Caminho, que é um local, assim, uma universidade de humanização e de vida mesmo, e ética profissional, assim, muito grande. Quem tiver a oportunidade de visitar e conhecer, assim, é muito importante mesmo esse trabalho. E, mais recentemente, não tanto, mas por último, eu entrei na fisioterapia porque em meio à doulagem mesmo eu sentia um pouco de necessidade, assim, de ter uma voz, uma carteirada em certos aspectos, assim, quando a gente fala de métodos para alívio da dor não farmacológicos, né? Muitas coisas eu observava, assim, na assistência que eu gostaria de interferir com mais propriedade, mas quando a gente está no espaço de dor, a gente está ali como assistência da mulher, a gente não está como equipe técnica, então é outra visão, a gente não faz diagnóstico clínico, não faz diagnóstico cinético funcional, então tem um pouco de limitação, assim, na prática. Assim, para minha ânsia, né, porque é uma prática muito ampla, muito necessária, né, tem o seu local, mas foi uma necessidade que surgiu, assim, do meu íntimo e precisei entrar mais nessa parte mais institucional, né. Então, eu tenho meu texto verborrágico aqui, vou tentar, né, passar de uma forma que não agrida muito tempo, mas qualquer coisa vocês avisam, né. Vou até ligar o cronômetro para ficar aqui pertinho. Então, falar de saúde sexual e reprodutiva da mulher é falar sobre direitos reprodutivos sexuais, direitos à diversidade sexual, falar sobre a violência masculina contra a mulher, porque eu acho importante nomear o problema, né? A violência contra a mulher não é um evento da natureza que acontece do nada, né? Tem uma causa. E falar de cultura de estupro, pedofilia, a ditadura estética e, inevitavelmente, falar da libertação e autonomia das mulheres e seus grupos sociais e enquanto indivíduos. A gente vive um momento muito complexo, né, conflituoso, porque da mesma forma que a gente está aqui pensando novas políticas, novas racionalidades, novas saúdes, ou antigas saúdes, trazer de volta as antigas saúdes, a gente também coexiste com um paradigma obsoleto e violento, né, que luta para manter o status quo e é constante, né, nas instituições. Quem trabalha em hospital, instituições de saúde, assim, a gente fica à mercê de protocolos e coisas que a gente gostaria de mudar, mas tem muitas barreiras, assim, que a gente não consegue. Tenta-se, né? Então, quando a gente pensa em políticas de saúde para mulheres focadas em princípios de integralidade, de autocuidado, e a gente pensa na mulher brasileira, na mulher que trabalhamos na saúde, a gente encontra mulheres que são as provedoras únicas da sua família, que trabalha horas árduas num trabalho precarizado, né, e não tem o tempo, o luxo ou o espaço mental para se dedicar a esse autocuidado. Então, mesmo que a gente pense novas políticas, assim, e
na ponta da assistência a gente tenha aberturas para certas modificações, a gente ainda vive uma sociedade que a sua estrutura causa muita dificuldade para as mulheres acessarem, né, esses serviços. E principalmente as mulheres que vivem em áreas de difícil acesso, na floresta, no campo, nas periferias, que os serviços de saúde não conseguem chegar com qualidade, com os recursos necessários, e elas também não conseguem sair de lá para acessar os serviços de saúde que elas precisam. Então, o SUS tem esforços muito louváveis mesmo para atingir essas populações, só que, claro, né, ainda está longe do ideal, mas é importante reconhecer e defender essas políticas. Mas a gente tem um ranço biomédico ainda muito presente na assistência, né, que é esse modelo mecanicista, muito focado na doença, no sintoma, que só leva em consideração os processos que são quantificáveis e mensuráveis e não abraça a parte subjetiva, não entende o processo de saúde e doença como algo interrelacional, né, esse sintoma está em um corpo que é um corpo em diversos níveis e camadas. Ele é emocional, ele é mental, ele é espiritual, ele é energético, e ele está dentro de um espaço e se relaciona influencia e é influenciado pelo ambiente, pelas suas relações sociais, pelos contextos culturais, né? E esse modelo biomédico não acessa esses aspectos, né? E quando a gente fala de saúde da mulher, então tem toda essa bagagem da medicina patriarcal, que patologiza processos fisiológicos, né? E só foca na sintomatologia manifestada no trato genital. Quando atualmente a gente tem muitas evidências científicas de que a maioria dos distúrbios da menstruação e do ciclo reprodutivo tem uma origem além da genética, mas o catalisador geralmente é sistêmico, né, ou ambiental ou psicoemocional. Pode se manifestar ali no útero e no ovário, mas na verdade a origem daquela manifestação começou em outros sistemas do corpo, né, endócrinos, autoimune, né, como no caso da síndrome dos ovários policísticos, que é uma síndrome, na verdade, endócrina, não é ginecológica. Endometriose tem todo o mecanismo autoimune dele, do processo inflamatório, que não é de fato a menstruação em si ou o tecido do endométrio, né? Independente de como ele surgiu, porque ainda não tem nenhum consenso disso, mas como o corpo reage a isso. E quando a gente está nesse modelo biomédico de que pega um sintoma, 1 mais 1 igual 2, te dá um remédio, beijo, tchau, não acessa esses outros aspectos dessa manifestação, dessa doença, e não consegue oferecer a qualidade de vida necessária para essa mulher que sofre, né? Por isso é tão importante não somente trazer essa assistência humanizada, de respeito, de cuidado, mas também uma assistência de saúde que entende o processo de saúde e doença como esse evento biopsicossocial, né? Que é multifatorial, não é exclusivo de uma especialidade, de uma profissão. Inclusive, era até um adendo que Lara fez, falou no início, mas eu queria comentar que não entendi muito a separação assim, de interessados em saúde, não profissionais de saúde e profissionais de saúde, porque eu acho assim, que terapeutas holísticas que não estão no institucional também são profissionais de saúde, né? São outras saúdes. E que a gente deve buscar mesmo a ação integrada mesmo, né? De conhecer e acessar essa pessoa, essa mulher, em todos os seus níveis e camadas, né? Preciso contextualizar essa mulher no seu espaço vital, no orgânico, no psicológico, no social, no étnico-racial, em tudo, né, na diversidade sexual, em tudo que está ali além do corpo dela, né? Porque não existe separação. Não existe separação de corpo e mente, né? Esse princípio cartesiano de que o corpo é uma máquina e a mente está ali dirigindo essa máquina. Não, mente é corpo, energia é corpo, emoção é corpo, é tudo corpo, só que são em níveis diferentes, né? E como a Organização Mundial de Saúde, ela define, né, o conceito de saúde, que é o bem-estar, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de enfermidades e doenças. E quando a gente fala de saúde da mulher, ainda hoje existe um entendimento de que saúde da mulher é saúde materno-fetal.
Ou seja, a mulher, ela está apenas, o seu corpo sexuado está condicionado às suas capacidades reprodutivas e à heteronormatividade. Ela não tem função além disso, a saúde da mulher não tem função além disso, é só gestar, parir, nutrir, né? Então é importante também observar que, apesar dessas pequenas mudanças, né, na área assistencial, que a gente já tem uma nova política de saúde da mulher, mas ainda é um pensamento que está na sociedade hegemônica, né? Entende saúde da mulher como o serviço que o útero faz para a sociedade, gerar novos trabalhadores e outra prole, né? E tem um texto muito legal chamado A Grandiosa Teoria Unificada da Dor Feminina. Eu fiz uma tradução livre na internet, quem quiser depois eu passo, de uma escritora chamada Leslie Jamison, que ela analisa as representações literárias e do imaginário social do sofrimento feminino. Desde a naturalização do estupro como um catalisador de evolução pessoal, quanto de correção de caráter, quanto o apelo estético da mulher frágil e doentia. E essa narrativa da mulher ferida, da mulher enferma, que acaba transformando essa dor como uma experiência dessa mulher, transforma em uma condição intrínseca da condição de mulher. É a dor, é o sofrimento por habitar esse corpo. Você poderia repetir o nome da É a Grandiosa Teoria Unificada da Dor Feminina. E assim, temos essa hegemonia cultural, né, que não só patologiza o fisiológico, como citei, mas também naturaliza o patológico. As mulheres, elas vivem muito mais com dores crônicas não tratadas do que homens. E quando elas buscam ajuda por essas dores, né, que sejam elas de ordem menstrual, né, muitas mulheres, elas apenas estão conformadas, menstruação dói, ou apenas estão conformadas que o ato sexual é doloroso, é desconfortável. E aí, quando ela sai desse lugar e vai buscar ajuda especializada, ela geralmente encontra dúvidas em relação ao seu relato de dor, ou essa dor é taxada como psicogênica, ou emotiva, emocional, e por isso irreal, né? A dor e assim, e a gente, enquanto profissional de saúde, sabe que existe a diferença de nocicepção, que é esse mecanismo do corpo que é o alerta de quando algo está para machucar o corpo, que aí essa mensagem vai para o cérebro e o cérebro interpreta como dor ou como qualquer outra coisa. A dor realmente tem um forte fator subjetivo e relacional, mas nem por isso é menos dor, e nem por isso é menos real, e nem por isso não merece ser investigada e ser tratada. A gente tem esse ranço, né, de que as dores uterinas são o karma da mulher, a punição de Eva, né? A maldição do sangue inconveniente que não deveria estar aí, né? Como a sangria inútil, como diria Elcimar Coutinho, enquanto ele esterilizava em massa mulheres negras e pobres, né? Cadê? Me perdi. Sim. Na primeira infância, né, começa daí, quando tanto meninos quanto meninas começam a ter o controle dos esfíncteres e começam a sentir as sensações nas áreas genitais e começam a ter essa curiosidade de tocar, de perceber como é, o que se sente. Principalmente meninas, a gente enfrenta uma cultura de veto, né? Você tá com a mão na sua vulva e alguém vai dizer, tira a mão daí, é sujo, não pegue. Muitas mulheres criam um bloqueio ali, né? E acabam não tendo essa oportunidade de autoexploração, de autoconhecimento, de saber como se comporta seu corpo com estímulos sensuais, estímulos eróticos. E acaba delegando esse conhecimento a uma terceira pessoa, a uma outra pessoa, que muitas vezes invade o seu corpo com essas expectativas, esse molde sexual pornificado, né, que é cada vez mais distante da sexualidade orgânica, plena e de expressão de auto-amor, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala principalmente de autossexualidade, como a gente oferece e recebe para nós mesmas esses estímulos sensuais, esses estímulos prazerosos. E
Por causa dessa dissociação condicionada, acessar o próprio prazer ainda é muito difícil para muitas mulheres. Muitas mulheres não conseguem se tocar, muitas mulheres não conseguem se olhar. Possivelmente por essa primeira repressão, né? Na primeira infância, vai logo para o subconsciente, a gente não consegue processar racionalmente. Ou também por ela ser sexualizada antes mesmo de entender como um corpo sexual, né? A gente vive uma cultura que é pedófila e que reforça padrões estéticos e padrões de comportamentos de mulheres infantilizadas. E isso acaba dificultando a maturação sexual da própria mulher. Além disso, como mulheres são orientadas e como mulheres se preparam para o fim do ciclo reprodutivo? Como a gente se prepara, como a gente entende a menopausa? A gente conversa com nossas mães, a gente conversa com nossas avós sobre a sua sexualidade, sobre como é o seu corpo nessa fase da vida, porque a nossa sociedade ocidental contemporânea envelheceu, sai do espaço público, né? Não serve, não é produtiva, não serve para nada. E menopausa parece um monstro embaixo da cama para muitas mulheres, assim. Menopausa não é doença, menopausa não é morte, é outra fase, é outro ciclo que dá para ser vivido de forma saudável e pleno pelo que a menopausa é, e não dessa forma de tentar reproduzir padrões de juventude, de uma juventude que não existe mais, acabou, é outra coisa agora, né? E a gente não consegue acessar essa outra parte do nosso ciclo sexual de forma saudável e plena ainda, né? Aí, por falar nisso, assim, isso me traz muito experiências que eu tenho na minha prática clínica, né, da físio. Muitas mulheres, elas chegam com problemas e disfunções sexuais relacionadas à falta de prazer do parceiro, à reclamação do parceiro ou da parceira, não porque ela entende a necessidade da sexualidade saudável para si mesma. É sempre através da reclamação de um outro. Então, aparecem muitas mulheres com quadros crônicos assim, de anorgasmia, de vaginismo, vulvodinha, assim, coisas que são muito desconfortáveis e que impactam muito a qualidade de vida. E elas vivem há anos com isso, com prolapsos genitais, assim, que é o útero, a bexiga caída, né, que invade o espaço da vagina. E aí, às vezes, quando ela faz algum esforço ou tem alguma posição desconfortável, vai urinar ou defecar, aí a bexiga, o útero invade, né, esse espaço. E na maior naturalidade elas vão lá com o dedo, ela bota pra dentro e pronto, acabou, entendeu? E não busca, né, nenhum tratamento pra isso, assim. E é muito desconfortável, é doloroso, principalmente na relação sexual. E às vezes é o parceiro que sente alguma coisa ali, não gostei, vai tratar, entendeu? E aí ela vai. Ou o contrário, quando a mulher ela não tem virtualmente nenhum problema genital, nada assim, mas por percepções outras, preconceitos ou informações de ignorância mesmo, ou só a reprodução de informações assim do que acham que elas acabam, né, principalmente a questão da estética íntima, né, existe esse nicho, né, estética íntima, o padrão de beleza da vulva, né, tipo, enfim, tem isso. E algumas mulheres, elas se sentem extremamente inadequadas por ser quem são, extremamente inadequadas por viver a sua sexualidade da forma que elas vivem, da forma natural que elas construíram, e elas vão atrás de ajuda médica, assim, porque algo está errado. Então, enfim, além disso, né, dessa parte física, muitas coisas têm um fundo emocional, como falei no início, psicoemocional, e aí entra a multidisciplinaridade, né, na assistência à saúde. Eu acho que, né, o processo de saúde e doença ele tem que ser sempre abordado por várias frentes, não é só um profissional que está apto para cuidar disso. Então, muitas vezes, nesse caso de disfunções sexuais, muitas vezes não, acho que todas, assim, é muito indicado ter uma parceria com a psicoterapia, com
com coisas que acessem, né, esse íntimo da mulher, essa construção subjetiva dela. Então, além do, principalmente, né, o vaginismo, a anorgasmia são as disfunções assim que são mais óbvias assim de ter um fundo psicoemocional, porque às vezes a gente trata uma mulher com vaginismo no consultório, a gente consegue relaxar a musculatura, trabalha a flexibilidade, ela tá lá usando o dilatador, o maior dilatador que tem, né? E quando ela chega, vai pra sua vida e entra no contexto sexual, trava tudo. Porque não é a musculatura que é o problema, não é a vagina dela, não é o assoalho pélvico, é a relação que ela tem com o sexo, o que é a sexualidade para ela. Como é a relação dela com esse parceiro ou com essa parceira, por que isso acontece? Não é o corpo dela de forma densa que está carregando o problema, é as suas experiências e a sua subjetividade. E a gente precisa estar atento para isso quando a gente trata de saúde sexual e reprodutiva da mulher, né? Porque tem muitas cargas envolvidas nesse aspecto da vida dela. Tem outra coisa assim que eu gostaria de compartilhar, não é muito meu foco de estudo assim, mas eu tive um breve contato com essa linha de pensamento, né, que é a microfisioterapia, que tem base da medicina germânica, e eles têm vários contextos de conflitos que se manifestam no físico, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, relacionada à saúde da mulher, é a relação que eles fazem com incontinência urinária e conflitos de território, de se sentir invadida no seu espaço. E, assim, como dor no pós-parto, eu observava muito isso, assim, até na fisioterapia mesmo, uma mulher com uma queixa de perda urinária, assim, muito específica, você faz a avaliação dela. Ok, o músculo está se comportando normalmente, mas aí ela relata que sempre, assim, nesse período de resguardo, ela recebe visita, vaso xixi. Sempre que ela recebe uma visita específica, ela tem o vazamento. E aí, pra mim, isso fez muito sentido, assim, quem sou eu pra dizer que isso não é verdade, né? Porque pra mim explica a minha experiência. Então, além disso, tem a questão de infecções urinárias recorrentes, que tem conflitos de separação e abandono, que eu vou falar um pouquinho disso depois, assim, de outro relato de caso. E candidíase também, que pode ser interpretada também como conflitos de autovalorização no relacionamento, ou nos seus relacionamentos interpessoais também, quando, né, nada físico resolve, às vezes é bom olhar para isso aí, né? Nunca se sabe. Porque nada acontece no corpo que não interfira no emocional e nada acontece no emocional sem interferir no corpo. Sempre que a gente tem alguns padrões de pensamento, algumas emoções, o nosso padrão corporal muda, a nossa postura muda, nosso gestual muda. E assim como o nosso gestual também, nossa postura também influencia nos padrões de pensamentos. E quando a gente tem tanto um padrão de pensamento quanto um padrão corporal danoso e persistente, isso vai gerar manifestações de sintomas e doenças, né? E aí a gente traz as práticas integrativas e complementares, né, que são inúmeras, é uma gama muito grande, a gosto do freguês, dá para se usar sem muitas restrições, porque apesar, né, de ser tão diferentes e terem tantas racionalidades nas práticas integrativas, uma coisa em comum, assim, em todas, eu acho, né? Não acho que é a maioria, eu acho que é todas mesmo. Esse mecanismo de estimular, essa via de estimular o mecanismo de autorregulação, né, de autocura do corpo, né, de uma forma mais sutil, equilibrada, não é aquele bonf da alopatia, né, que você joga de um lado e bagunça do outro lado. Então as práticas integrativas de saúde têm essa sutileza no cuidado de saúde, né. Claro, assim, né, que às vezes é uma condição muito aguda e muito grave, que tem que ser um antibióticozão mesmo, né, dependendo do caso. Mas quando a gente ainda está nessa oportunidade de manejo mais crônico prolongado, é sempre importante ir pela via assim, do menos invasivo para o mais invasivo. Assim, minha lógica de assistência, e eu acho que a de todo profissional humanizado é esse, né, você ir do menos até
o mais se tiver necessidade. E enquanto praticante de yoga, né, yoga para mim não é só uma disciplina física, também é uma disciplina filosófica, como eu interpreto a existência, como eu interpreto a minha existência e o mundo, né? Eu observo esse meu trabalho tanto quanto fisioterapeuta como doula, que com aspectos assim, mexe com aspectos muito vitais assim da experiência da mulher nessa sociedade patriarcal, né? E no nível de manipulação assim energético, né, na anatomia energética, são os chakras Muladhara e Svadhisthana, né? Muladhara, o chakra básico, ele está muito relacionado à nossa conexão com o corpo físico, né? Nossa conexão com a vida terrena, também os nossos a vontade de viver, né? A vitalidade, nossa noção de corpo, de territorialidade. Então a gente está muito ligado a esse chakra. E também o Svadhisthana, né, que é o chakra umbilical, ele está relacionado a esse movimento interpessoal, aos desejos e impulsos criativos, como a gente recebe os estímulos prazerosos, né, como a gente se dá esses estímulos prazerosos, autoestima, autoamor. Então tá tudo relacionado, tudo nesses dois chakras assim, que são questões muito difíceis para as mulheres nesse quadro social que a gente vive, né? Nesse patriarcado judaico-cristão androcentrado, eu trabalho, mas, né, que é tipo, você nega a sensualidade corporal, você nega o corpo, você nega o prazer, você tem essa sensação de culpa e de punição quando os corpos e as existências são desviantes do que é tida como moral e belo e do lar, né? E aí chegamos, assim, já é atual. Por isso mesmo, né, toda essa dissociação que a gente tem do nosso corpo, né, e da nossa mente e tudo mais, que tá tudo à nossa volta nos tira de nós mesmos. Eu encontro na prática clínica, assim, muitas mulheres mesmo completamente dissociadas dessa região, da região pélvica, assim, de não ter nenhum dano neurológico, mas não tem percepção da musculatura do assoalho pélvico, não tem controle, não tem coordenação, é inexistente, assim. Elas relatam assim um vácuo, assim, movimenta por reflexo, mas não sente que movimentou, não senta como movimentou. Então é muito sintomático, né, isso, né? E assim, tem mulheres às vezes que chegam, mulheres jovens inclusive, assim, praticantes de atividade física, que tem uma conexão com o corpo assim de forma global, mas nessa parte em específico elas não têm. Por isso que tem muita crossfiteira aí que tem continência urinária, porque não trabalha o assoalho pélvico, só os outros músculos. Muitas mulheres que compram assim curso online de pompoarismo e acham que estão lá abafando, fazendo de tudo, mas estão, na verdade, contraindo assim, várias musculaturas adjacentes, menos o assoalho pélvico. Acontece muito isso. E tem gente que chega lá com certeza, assim, sou pompoarista, meu assoalho é fortão, chupeto tudo, não sei o que, quando vai ver, né? Não percebe mesmo, assim, é muito, assim, eu ouvia falar antes de começar a atender, assim, disso, mas quando eu comecei a atender eu vi que é muito recorrente, assim, não é algo, assim, que acontece de vez em quando, a maioria não tem essa percepção de assoalho pélvico. E aí chegamos nesse ponto, né, que estava até no convite. Como diagnosticar, como saber o que é de cunho emocional e o que é de cunho físico. Assim, pessoalmente falando, né, algumas pessoas vão concordar, outras não, mas eu acho assim que isso não importa muito, assim, porque quando o físico traz o emocional traz o físico, assim, não importa quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Quando a gente fala de uma assistência integrada à saúde, a gente está falando de tudo isso, né? Então, não importa muito, né? Então, assim, minha opinião pessoal.
Mas, assim, se é muito importante para você, enquanto profissional de saúde, saber se veio o ovo ou a galinha, se é emocional ou se é físico, né? Como se fosse assim tão dissociado, né? Vai que, né? Espero que depois disso vocês não pensem mais assim. Mas se é tão importante assim, até para, sei lá, justificar para alguém, para um supervisor, alguma coisa assim, né? Vai que você tá afim de dar uma carteira dela na faculdade. E aí, né? Rola dessas. Aí, como é o caminho do pensamento, né? Primeiro, uma boa anamnese. Você tem que conhecer o seu paciente, sua paciente, de onde que ela está vindo, qual é o contexto dela, o que ela faz no dia a dia, quem ela é, quem é essa pessoa. Às vezes, numa primeira consulta, você não vai conseguir fazer todo esse mapa daquela pessoa, né? Mas, logicamente, é um processo que vai também da confiança que ela tem com você e de ir se abrindo, de ir contando seus processos. E aí você vai levando. Mas outra coisa também muito importante, que é a obrigação de todo profissional de saúde saber fazer bem o seu escopo de prática, é exame físico, né? Você tem que fazer um exame físico detalhado, e tanto geral e específico. E se precisar usar e tiver como usar exames de imagem, exames complementares, o que faça. E aí você vai ver se a sintomatologia, né, o relato que ela está trazendo é traduzido no exame físico ou não. Se não, pronto, né? Óbvio, já está na cara que provavelmente é psicossomático, né? Emocional. Mas muitas vezes vai ser traduzido, porque, me repetindo, né? O emocional e o físico estão se influenciando mutuamente o tempo inteiro. E aí agora, tá ali, tá aqui, como é que eu vou saber? Aí é só no processo do tratamento, né? Como que essa mulher vai responder ao tratamento, como que as práticas vão encontrando esse território, né, nesse corpo. E o que a gente traz muito na fisioterapia, e espero que outras áreas de saúde também, é essa corresponsabilidade, né, no tratamento. Não depende só do profissional de saúde de trazer essa cura para a pessoa tem que se apropriar do seu processo de saúde e ter responsabilidade no que ela faz, né, e se comprometer com o tratamento, né. E a gente vai encontrar muitos pacientes assim, e às vezes a gente não vai conseguir trabalhar da forma que a gente gostaria, mas a gente vai colocando, né, um pouquinho dessa humanização, desse cuidado com a pessoa plena, né, na assistência, e coisas vão sendo conquistadas, né, e essas pessoas que são tocadas por essa assistência acabam se transformando em movimento de mudança estrutural, sistêmica, né, elas vão repassar essa nova noção de autocuidado, né, e saúde. Então, que bom que tem pessoas aqui ouvindo e que sejam, né, partilhadoras, partilhem esse conhecimento e levem para a prática de vocês. E é isso. Muito obrigada. Bom, para finalizar essa parte, né, das falas, eu vou convidar a Ana, vou apresentá-la. Pode deixar que eu vou editar o computador. Tá de boa. É porque ela trouxe o material visual, aí eu vou dar uma ajeitadinha para poder passar aqui as coisas, mas tá tranquilo. Bom, Ana Sampaio Lens, psicóloga, graduada pela Universidade de Salvador, especialista com residência em saúde mental coletiva pela UFRGS e mestrando, muitas funções, e mestrando em saúde coletiva com ênfase em ciências sociais em saúde pela UFPA. Atua como psicóloga em consultório particular em Salvador e Cruz das Almas, Bahia, e tem percurso de trabalho e pesquisa em psicanálise, políticas públicas, clínica das toxicomanias e atendimento a crianças e adolescentes. Possui também formação em orientação profissional e de carreira. Atuou como psicóloga na rede de saúde pública, tendo experiência em diversos dispositivos voltados ao atendimento de usuários e seus familiares, tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Sul. Além disso, produziu a série de zines Outras Histórias, com Palavra e com Coragem, e é uma das idealizadoras do Instituto Trauma. Deixa eu chegar aqui mais pra mim. Você quer procurar? Não, Oi, gente. Como a Lara falou, um bocado de coisas que, assim, ditas juntas não dizem nada, na verdade, né? Mas talvez o importante desse resumo de currículo
seja dizer que eu trabalho com psicologia e com saúde coletiva. Essas duas coisas interessam ao que a gente vai conversar, né? Então, na minha fala, eu fiquei um pouco na dúvida e fiquei até feliz porque tinha uma convocação específica de Lara. Olha, Ana, a ideia é que você fale um pouco sobre isso e aquilo. É ótimo. Então, eu vou tentar dar um pouco conta da missão, mas vou até pular algumas coisas porque me sinto muito contemplada pela fala de Viviana. Assim, acho que você trouxe várias coisas que eu queria falar de jeitos muito pertinentes. Mas a primeira coisa que me inquieta na proposta de fala de hoje é essas palavras que estão aí: saúde sexual e reprodutiva, né? Porque me interessa saber de que saúde estamos falando. Muito se diz em nome da saúde, em nome de conceitos que são muito amplos e que também, colocados assim, às vezes não dizem nada. Então, de que saúde que se trata, né? Porque isso interessa, porque isso está nos nossos pressupostos. Eu pensei essa fala direcionada a pessoas que trabalham com saúde ou que se interessam por saúde e que eu entendo que vão trazer consigo seus próprios pressupostos de saúde, né? Não sei quem de vocês trabalha efetivamente num serviço de saúde ou, né, faz disso um interesse pessoal, mas aos dois casos interessa saber que pressupostos são esses, porque esses pressupostos atravessam as nossas práticas de saúde. Já que eu estou vindo da saúde coletiva, me interessa esse enlace entre a saúde individual e a saúde coletiva. O que é saúde, ou o que seria uma interrupção de um processo de saúde para daqui de onde eu falo, que é de uma fala de um psicólogo? Tanto a nível individual quanto a nível coletivo, a interrupção de um processo de saúde talvez diga respeito ao fim ou interrupção de uma capacidade de participar criativamente, criadoramente, da vida cultural, institucional, social. A gente adoece quando, por qualquer motivo, nós nos tornamos impossibilitadas de criar. Claro que isso é muito amplo, pode significar muitas coisas, mas eu arrisco dizer que isso é verdade. A nível psicológico, claro que a gente produz nossos sintomas, né, também, e que isso, em algum nível, pode ser chamado de criação também, mesmo que uma criação inconsciente. Mas a imobilidade, o encontro com as durezas, nos adoecem. E isso importa porque pensar as diretrizes de políticas públicas de saúde precisam incluir padrões democráticos, pelo menos mais próximos que pudermos, né, dessa nossa ideia de democracia, incluindo, enfim, a democracia do acesso, por exemplo, a isso que a gente chama de saúde, compreendendo mecanismos de inclusão, de exclusão. É preciso que esses indivíduos que compõem a sociedade, que é um conceito um pouco mais teórico, né? Agrupamento de pessoas, que essas pessoas estejam envolvidas de forma ativa e criadora nos seus processos urbanísticos, habitacionais, educacionais, econômicos, políticos, legais, porque esse fazer, a participação, inclusive, nessas próprias instituições que se dedicam à saúde, que é uma das instituições, né, com as quais a gente se encontra. Se a gente não pode participar ativamente da criação dessas instituições, a gente acaba se tornando, às vezes, até vítimas do serviço de saúde. Pode parecer que é uma contradição, mas que é muito comum, né? E por que isso interessa a uma psicóloga que comumente trabalha com saúde individual, né? Porque esse indivíduo, essa indivídua,
Eu adoro essas palavras. Elas estão no mundo, elas participam do mundo e elas introjetam este mundo. E elas não chegam aos nossos dispositivos de saúde, consultórios, o que quer que seja, vindas de uma bolha. Então isso nos interessa, saber de que saúde se trata. Não vou me alongar muito sobre isso porque eu acho que Vivi falou coisas importantes nesse aspecto. Né? Não, é isso aí. Vamos passar por isso. Comumente a gente, e com razão, a gente vincula a ideia de saúde a ideias de corpo. Talvez historicamente, ou mais hegemonicamente, a um corpo biológico, um corpo orgânico, denso, material, como quer que a gente queira chamar. E os problemas de saúde, de fato, atingem esses corpos biológicos de formas diferentes. Entre um grupo de mulheres, por exemplo, uma mulher negra é muito mais suscetível a ter diabetes do tipo 2, miomas, hipertensão arterial, anemia falciforme. E nós seríamos muito ingênuas se achássemos que essas condições de saúde, que são muito orgânicas, na verdade, dizem respeito somente a um corpo biológico. Então, me sinto muito contemplada quando você fala assim, que essa divisão entre um corpo orgânico e a mente, ou psiquismo, ou psique, como a gente quiser chamar, as bordas entre esses lugares elas são muito mais difusas, ou se é que elas existem, né? Isso não diz respeito nem mesmo apenas, falando assim como uma pessoa que trabalhou no SUS, né, durante toda a história da profissão. Não diz respeito nem só sobre a cobertura do serviço de saúde. Não é só porque as mulheres negras estão em territórios que recebem menor cobertura do serviço de saúde. Existem processos de subjetivação muito complexos que a gente precisa começar a pensar a respeito e que nos interessam, quer a gente seja psicólogo, talvez isso tenha mais imediatamente, que a gente seja fisioterapeuta, médica, enfermeira, odontóloga, terapeuta, de qualquer, enfim, pessoas que se propõem a cuidar de alguém, né? Escrevi um quadro maluquice, muito menos organizado que mas bom, do que eu estou querendo falar? Uma certa atenção sobre esse corpo. Assim como a gente se pergunta o que é saúde, a gente tem que se perguntar o que é esse corpo. É um corpo orgânico, sim. Mas do que é feito um corpo? Do que se trata, né? Porque a minha compreensão sobre o que é um corpo também é um pressuposto que atravessa as minhas práticas como uma pessoa que se interessa por saúde. Para a psicologia, para a psicanálise, o corpo é uma espécie de conquista. Ele não vem pronto. E é uma conquista que não é só a descoberta do corpo que está ali pronta, mas também uma certa produção de um corpo. A gente não só desvela a verdade que estava ali sobre um corpo, a gente é a produtora, significadora disso que quando a gente é um bebê é uma massa de carne. Né? Quando a gente é um bebê muito pequeno, as linhas estão ainda mais borradas. O que é o peito de minha mãe? O que é minha boca? Essas são ideias que só vão nos ocorrer muito depois. Por que é que um bebê reage tão sensivelmente aos estados emocionais daqueles e daquelas que cuidam? Porque certamente essas linhas do que é eu, do que é o outro, ainda não estão ali tão consistentemente. E aí quando o Vivi fala, né, sobre o controle de esfíncteres, as descobertas, as pequenas descobertas, as descobertas que inclusive não precisam passar necessariamente pela palavra ou por uma organização consciente, né? O quanto dessa descoberta e da conquista desse corpo nos é conhecido e o quanto que nos é completamente desconhecido.
E porque precisa ser, porque se a gente... É preciso que, para a gente constituir esse corpo, a gente não saiba algumas coisas sobre ele, enquanto a gente não puder saber, pelo menos. Hoje de manhã, nem todo mundo estava, mas teve uma proposta de uma brincadeira com palavras, né, assim, interessante sobre corpo ou território. E aí eu fiquei pensando em fazer uma pequena contribuição a essa ideia de corpo e território. Eu gostei porque foge da ideia de um corpo muito orgânico, mas também, e também nos devolve a noção de exploração e criação, um espaço para exploração e um espaço para criação. Se é um território que é meu e que sou eu, quer dizer que tem espaço para saber e até para o mistério, né? Um território necessariamente inclui lugares que eu conheço, lugares que eu desconheço, lugares por onde eu ando com medo, sem medo, para imaginação, para fantasia, para simbolizar mesmo lugares no território que têm significados simbólicos mais compartilhados, como por exemplo a igreja. Existem certas ideias a respeito de uma igreja que a gente compartilha, mas existe uma certa vivência disso que é estar nessa igreja que é muito particular de cada uma e que não é acessível a todas do mesmo modo. Todo mundo entra na igreja por algum motivo, que tudo bem, pode ser próximo, mas ao mesmo tempo ninguém entra na igreja por um motivo igual. Né? E isso para falar de um território que até é bem, tem um consenso um pouco maior dos seus significados. Agora, se a gente transpõe isso para o corpo, o que significa a vulva? O que significa o meu umbigo no ouvido? O que servem nos olhos? O que são zonas erógenas? Existem algumas zonas erógenas que são, como as igrejas, um pouco mais conscientes, né? A gente tem uns consensos maiores a respeito de suas... Mas tem outras que são completamente inventivas e que passam por essa apreensão desse corpo que é do particular. Bom, então constrói-se um corpo, ao mesmo tempo que descobre-se um corpo, e assim como esse corpo tem significações sociais compartilhadas, a vivência desse corpo é muito particular sempre. E uma série de processos que se vive corporalmente são psíquicos também. É verdade. Como que a gente sabe onde começa um processo psíquico? Não se sabe. É muito teórico. Serve para muitas coisas, mas para outras, muitas também não serve. E aí tem um dos pedidos é que essa fala seja um pouco baseada na minha prática clínica. O que é um desafio, quando eu penso em sigilo, vou tentar fazer isso de um jeito a preservar. Mas talvez uma coisa ampla que se pode dizer é que a narração da história deste corpo é que interessa para quem está querendo cuidar deste corpo. E a história deste corpo narrada por ele, desde este corpo, desta pessoa, né? de quem está ali falando com você. Ou seja, nos interessa nesse corpo muito mais do que o homogeneiza, o que o torna homogêneo a outros corpos. Ou seja, claro que me interessa e que faz diferença se eu estou escutando uma mulher que não tem uma perna. E isso talvez homogeneize a mulheres que também não têm perna, de alguma forma, porque é vista como uma deficiente física pela sociedade. Essas coisas têm importância, não é que elas não tenham. Mas quando a gente escuta, e quando essa mulher fala com a gente, o que se pede é que se escute o que ela tem de diferente das outras mulheres todas. Porque isso que está em manifesto e que a une a outras mulheres, a gente já sabe, e já está dado. Mas quando a gente escuta de verdade, a gente descobre que não, a gente não sabe. Porque não ter essa perna só sai a teoria para a vida, para a teoria viva, para aqui, para o mundo, a partir da vivência muito única desta mulher que fala comigo.
E isso impõe algumas armadilhas, né, para pessoas que se propõem a cuidar de pessoas. Vamos passar, porque isso nos impõe a armadilha na hora de escutar. É isso aí. Não, é isso aí, a escuta. Agora que a gente chegou lá. E aí, até agora, talvez eu passei um pouco mais rápido, porque fomos contempladas aqui no Fazer Comum, mas a escuta, então vamos ficar um pouco mais aqui. Por ser psicóloga, minha escuta talvez seja uma escuta atenta a aspectos ou com pressupostos diferentes, mas eu vou me manter no campo onde a nossa escuta é convergente a todas nós, né? Independente de sermos psicólogas ou o que seja. Passa aí pra gente. O que é que a gente tem nas cartilhas de atendimento nos serviços públicos de saúde? O que é que a gente tem de muito geral? É que essa escuta precisa ser acolhedora. Acolhimento é uma noção importante, né, para pessoas que trabalham com saúde, e é um dos conceitos muito importantes que estão presentes nas diretrizes de atendimento em saúde do nosso país. A palavra que a gente vai ver recorrentemente. Em vários desses documentos, nos ensinam que a escuta desse acolhimento, ou melhor, que esse acolhimento é um tratamento digno, respeitoso, é a escuta, é o reconhecimento e aceitação das diferenças, é o respeito ao direito de decidir de mulheres e homens e crianças, né, que nem tá aí. Que talvez seja uma coisa que me interessa. A gente esquece um pouco das crianças como decididoras dos próprios percursos terapêuticos. E assim como o acesso a que essa escuta não seja só acolhedora, que ela seja resolutiva. Ninguém quer chegar no serviço de saúde, ser super bem acolhido e não ter sua questão resolvida. Às vezes o melhor acolhimento que a gente pode oferecer a alguém que busca por um serviço de saúde é resolver um problema, muito pragmaticamente, assim, né? E que bom que essa noção de acolhimento está nos nossos protocolos, de alguma forma. Isso é importante. E se está nos protocolos é porque, apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio assim. É preciso que a gente fique falando disso bastante, né, com quem está aí na ponta, como a gente chama, né, nos serviços que atendem diretamente às usuárias e aos usuários da saúde e da assistência. Mas tem um problema com os protocolos. É que eles nem sempre são abrangentes como acolha. E mesmo protocolos abrangentes como acolha, às vezes são abrangentes demais. O que significa também isso de acolher? Né? O problema dos protocolos é que os protocolos partem de uma lógica muito amplo para chegar a uma aplicação individual. Então, a gente sabe como a maioria das mulheres respondem, ou como a maioria das mulheres, a gente aprendeu que responde a partir de uma noção de ciência específica, que chegou a conclusões de um jeito, né, até às vezes problemático. Quer dizer, nossa ciência determinou, com seus métodos, por muitos anos, que a gente fizesse coisas que hoje a gente não faz mais, porque a gente acha que isso não é saúde. Né? Então, esses protocolos que chegam antes das pessoas, eles são perigosíssimos. E foi por esse motivo que do convite de Lara eu resumi tudo em escuta. Acho que uma capacitação, né, como a gente se propôs a fazer de profissionais de saúde, talvez o que eu tenha a contribuir a pensar como é que a gente escuta a pessoa que está nos endereçando uma demanda de saúde, como que a gente escuta, o que é que esse protocolo está me dizendo, de jeito inclusive crítico, e como é que a gente escuta a nós mesmas quando escutamos. Essas são 3 coisas importantes
Pode passar. E aí é uma pergunta espinhosa. Minha intervenção, a que será que se destina? Eu tinha vontade, eu vim pensando nisso, de que eu ia perguntar para vocês, antes de começar, o que é que move, talvez sirva para vocês pensarem depois, né? Mas o que é que move as intervenções que vocês costumeiramente fazem? Cada uma talvez se interesse por um tipo de intervenção, um tipo de questão. Quais são? Então, essa pergunta é um pouco assim: quando eu faço algo nesse atendimento, eu estou me perguntando para que serve isso? Porque essa pergunta que eu estou fazendo é importante porque ela serve para algumas coisas. Ela serve, por exemplo, para a gente não atropelar quem está ali com demandas que são pessoais. Ela serve para a gente pensar se uma intervenção que a gente está fazendo no contexto de cuidado é uma intervenção de quem está incluindo o que está ouvindo, ou a gente está com uma angústia de resolução. Eu estou fazendo essa intervenção, eu estou dando essa informação em saúde. Claro que é ótima informação em saúde, é importante. A gente precisa ampliar o acesso urgentemente do que a gente tem de informação em saúde. Mas por que é que foi agora que eu dei essa informação? Que é verdadeira. É amparada, né, de alguma forma, nos saberes que eu preciso transmitir a quem eu atendo. Mas por que eu fiz isso agora? Porque uma informação, só porque é verdadeira, só porque é útil em vários contextos, o momento que ela aparece, às vezes, é violento. Por que essa jovem está me falando de que ela conheceu alguém, de que ela está pensando às vezes em outras coisas, a fantasia é outra, ela está ali elaborando outro tipo de questão. Por que eu estou dando informação a ela de planejamento familiar? Que é importante, entende? Então, essa intervenção minha, ela tem que estar amparada na coisa do acesso, mas sempre que a gente intervém, essa medida ela precisa ser bem pensada. E isso é uma coisa que a prática me foi me ensinando. Né? Pode passar, né? Porque aí a gente entra num tema que é muito caro a mim, que é a violência do cuidado. Essa posição de cuidadoras, né, gente? O que é isso? Na verdade, apesar de estudar o cuidado como tema de pesquisa no mestrado, apesar de estar falando sobre cuidado aqui, apesar de ter várias opiniões sobre cuidado, uma delas é que é uma palavra perigosíssima. É o que é isso mesmo? Quer dizer, quem eu penso que sou para ir lá cuidar de alguém? É até um pouco presunçoso às vezes, né? Mas é uma posição arriscada. Essa, porque em nome do cuidado a gente... Ou melhor, vou contar uma história para vocês. Antes de voltar aqui para Salvador, que é a minha cidade, onde eu me criei, eu fui fazer uma residência multiprofissional em saúde mental coletiva, lá em Porto Alegre. E nessa residência, um dos serviços onde eu trabalhei era uma oficina de geração de renda para a rede de saúde mental. Então, a gente acolhia nesse serviço usuários da rede de saúde mental, geralmente com diagnósticos muito organizados, né, já de muitos anos, de todo tipo de diagnóstico que os colocavam de alguma forma à margem do que a gente pode se convencionar com pessoas interessantes para o mundo do trabalho. Ou seja, se a gente vive num mundo onde o trabalho dignifica o homem, essas pessoas não tinham dignidade alguma, porque elas eram loucas e doentes, fora outras coisas mais terríveis. E o que parecia de cara muito bom,
que era oferecer a essas pessoas uma chance de se incluir no mundo do trabalho através de programas de inclusão, rapidamente foi parecendo muito menos simples do que poderia parecer. Porque é verdade, é ótimo que uma pessoa possa representar, estar nesse lugar, né, de valorização da família. Era ótimo para a família ver seu filho, seu neto, seu tio começando de novo a trabalhar depois de anos institucionalizado no manicômio. Mas como nada é simples, né? Ao mesmo tempo, quão adoecedor era para essas pessoas entrarem como caixa de supermercado num programa de inclusão no trabalho, de pessoa com deficiência, e sofrer muito de colegas de trabalho, assédio moral, série de violências, tanto de quem comprava no mercado, quanto do caixa, quanto da pessoa do estoque, o maluco que trabalha ensacando as coisas. É muito difícil isso, né? Nosso cuidado de oferecer uma oportunidade de trabalhar a essas pessoas que precisavam muito trabalhar, inclusive por motivos de renda, nosso cuidado muitas vezes era violento. Como é a medida desse cuidado? Como é que a gente faz? Se eu não assumo meus pressupostos, fico muito perdida. É o que cuidado? E o interessante dessa historinha é que ela não tem uma resolução. Não tem, tipo, no final, o que a gente pode concluir é isso aqui. Não tem. É um dilema mesmo. E trabalhar com cuidado é se encontrar diversas vezes com esses dilemas éticos. E uma ética do cuidado que é muito mais complexa do que lá antes, quando eu era Ana, que queria fazer psicologia, achava que eu ia encontrar. Achava que eu ia ajudar as pessoas. Que é uma fantasia da qual eu preciso tomar conta para ser psicóloga. Essa fantasia de que eu vou cuidar das pessoas. Né? Mas, quando a gente fala de escuta, de saúde, de psicologia, vem esse conceito, né, de escuta qualificada. E, sobretudo, agora, né, que estão surgindo com mais destaque terapias que não são psicoterapias, outros tipos de atividades de cuidado. O que é? Me perguntam muito, né? O que é que muda? Como psicóloga, escutando, uma terapeuta. E eu fico pensando que isso que pode ser usado de muitas formas. Eu posso usar isso para dar uma carteirada e dizer não que só psicóloga pode escutar, mas na verdade a psicóloga escuta com a qualificação de psicóloga, que vai escutar algumas questões e se sentir completamente... tem um limite da minha escuta também como psicóloga. Eu não sei sobre fisioterapia, eu não sei sobre outras práticas, né? Agora, é verdade que saber sobre o que minha escuta me qualifica é importante. E também é um dilema ético. Tá assim, pra gente pensar nas coisas. Porque toda escuta, até brincando com isso assim, tem qualificações de escuta que só uma amiga tem. Inclusive, ser psicóloga e ter amigas, às vezes é receber queixas, né? Tipo assim, Ana, eu não quero que você me diga isso, eu quero que você me diga tudo que eu tô certa. Você não é psicóloga, você é minha amiga. Eu quero que você me analise, quero que você depone a minha merda que eu tô fazendo. E isso é uma escuta qualificada de amiga, que é importante e que é bem importante. E minhas amigas às vezes me dizem, Ana, isso é mais importante agora do que essa escuta de psicóloga. Né? Então, é verdade, existem escutas qualificadas, mas não existe a escuta qualificada. E a questão ética e a questão de decisão para quem quer cuidar
é pensar, minha escuta está qualificada em que pressupostos? Quais são os pressupostos que regem minha escuta? Essas são perguntas que eu escrevi ali, que são perguntas que eu fico me fazendo. Lara falou de manhã que eu me persigo muito. Autocobrança. Mas que são importantes, né? Claro, porque é preciso que a gente assuma uma certa supervisão aí, não só interna, como inclusive externa. Eu tenho uma supervisora clínica como psicóloga, né? E eu tenho uma supervisora interna, que sou eu mesma, que vive por aí se perguntando que pressupostos são esses, o que é que eu estou buscando com a minha prática. Isso é essa fantasia de que eu falei, né? Eu sou psicóloga porque eu quero cuidar das pessoas. Primeiro semestre de psicologia, vou contar outra história. É assim, você chega na faculdade e todas as disciplinas costumam te perguntar por que foi que você escolheu fazer psicologia. Existem 3 grupos de respostas. Uma é porque todas as suas amigas te contam segredos e você é uma ótima conselheira. Isso abre para muitas pessoas. A outra resposta é porque você quer cuidar das pessoas de forma geral e compreendê-las. E o outro grupo, também muito recorrente, é que você quer entender a si mesmo. Esses são, e realmente, são talvez, isso não é ruim, isso não é errado. Isso é como é. Por que a gente escolhe com 16 anos uma profissão, gente? Claro que a resposta para essa pergunta vai se atualizar por todo o tempo onde a gente trabalhar. Mas é importante que ela se atualize mesmo. E ali, quando a gente está propondo a terapia, eu estou propondo a terapia para mulheres, vamos usar o tema que a gente está conversando a respeito hoje. Eu estou propondo uma terapia para mulheres para curar o meu feminino ferido. Eu estou propondo uma terapia para mulheres porque para mim a questão política de gênero importa. Essas coisas, a gente precisa saber disso. Não porque é errado. Elas sempre vão existir. Sempre tem um motivo ali. A gente não escolhe. Eu costumo dizer que uma escolha de fazer prático, de trabalho, sempre é a resposta para processos que são individuais. A gente não está vindo do nada. A gente não é teórica, escolhendo arbitrariamente de um jeito assim, uma profissão. A gente vai trabalhar com aquilo que nos produz questões e que às vezes até vira nosso propósito, né? Assim, como a profissão como um propósito, às vezes a pessoa muito no propósito. Para mim, pelo menos de hoje eu falo, é muito mais do que me produz questão. Eu tenho uma questão com isso aqui e eu vou me interessar por isso, porque a curiosidade nasce assim, né? Nossa curiosidade de trabalho nasce das coisas que nos produzem questão. E por isso que a gente fica falando que a gente precisa se escutar. Quando a gente escuta o quê? A gente tem que escutar também a nós mesmos. E saber como é que a gente veio para aqui, de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. Para que essas coisas participem de nossa escuta de jeito consciente. Inclusive porque essas coisas nos ajudam a entender quais são os limites de minha escuta. E não é porque você é uma pessoa limitada, é porque todo mundo tem limite na sua escuta e saber disso também é uma questão ética. Né? Eu tenho meus limites de escuta, eu preciso saber quando ali, naquela cena de atendimento, eu deixei de estar escutando com uma escuta qualificada, vamos dizer assim, né? E quando de repente eu estou em outra posição, eu preciso até informar para a pessoa que eu estou escutando isso, né? Às vezes eu preciso encaminhar, às vezes eu preciso fazer um atendimento conjunto. E esses limites não são só de saberes práticos, técnicos, tecnológicos. Esses limites são do ponto do processo onde eu estou hoje. Talvez amanhã eu possa fazer essa escuta, hoje eu não posso. Talvez se fosse quarta-feira eu poderia ter feito essa escuta, mas hoje, com as coisas que me aconteceram na minha semana, eu não posso.
E essas coisas são importantes também, né? De pensar na escuta. Pode passar. E aí a provocação é essa. O que é que a gente escuta quando a gente escuta? A primeira coisa que nos ocorre é que a gente escuta algo que está sendo dito. A pessoa que nos busca, nesse contexto de que a gente está falando, as pessoas estão vindo nos endereçar alguma questão de saúde. E geralmente na minha vida é assim. Quando a pessoa chega no meu consultório ou no serviço que eu estou atendendo, ela tem ali uma motivação de saúde que ela está endereçando a uma profissional que sou eu. Que sou eu que estou aí representando, né? Então, quando ela chega, é preciso que eu escute o que ela me diz, mas também que eu possa escutar outras coisas, além do que ela diz, e de mim mesma, que são coisas que a gente já falou até agora. A gente consegue escutar o silêncio, ou a gente tem uma urgência, aquela angústia de resolução, uma angústia de síntese que impede a gente de... E quando eu digo escutar o silêncio, não é interpretar o silêncio, não. O psicólogo até interpreta às vezes o silêncio, interpretação conjunta ali com quem está silenciada. Eu estou falando de conter o silêncio. A gente consegue ser continente ao silêncio de quem está ali. Claro que isso, na realidade do serviço de saúde, às vezes não vem tão rápido, né? A gente tem tempo, produtividade. Eu sou feliz hoje de não trabalhar num lugar que me impõe essa lógica, mas não é todo mundo que tem essa realidade no serviço. E como é que a gente tensiona isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente não faz da saúde uma mercadoria, um número? Porque o fazer em saúde precisa ser cada vez menos isso, né? Fazer em saúde, às vezes, é você ficar um tempão ali, sendo apenas continente ao silêncio de alguém. Eu consigo, minha ansiedade me permite escutar o silêncio, escutar o corpo, pensando na coisa do território, do corpo-território. Eu só posso te falar sobre as partes do território sobre as quais eu tenho consciência, sobre as que eu conheço, ou sobre as que eu estou podendo te falar agora. Mas a gente tem que estar atenta, porque quando a gente não diz só o que a gente está falando. A gente fala com o corpo, a gente fala com os olhos, a gente se manifesta e se comunica de muitos jeitos. E a gente ouve com os olhos, a gente ouve com também uma série de... não é só ali onde o território está iluminado. E pensando nesse território, né? Esse território que é físico, mas que também é emocional e é social, e que tudo isso junto é que vai articulando um pouco o que a gente, psicólogos, chama de realidade psíquica. Que entra num tema também interessante a quem trabalha com saúde, que é essa ideia de realidade, ou de verdade, ou real, ou o que é mesmo, que é um paradigma um pouco biomédico, né? Comumente, não gosto de generalizar, mas é comum que estudantes de medicina acreditem na verdade. A verdade como tal. A verdade que a gente só não sabe ainda porque a gente ainda não descobriu, né? E aquelas coisas que a gente chama de mistério são só as coisas que são a verdade por vir. Que uma hora vamos saber. Com algumas análises clínicas, talvez a gente descubra. Mas o que se diz, o que não se diz? O que é isso de realidade psíquica? Também, e por que eu estou falando isso, né? Pode parecer um pouco abstrato, mas porque muitas vezes a gente escuta quem está ali sob nossos cuidados, tentando imaginar que aquela pessoa participa da mesma realidade que a gente participa. E aí acaba impondo e trazendo conteúdos que não estavam ali antes.
e que não foram elas que trouxeram, foi você mesma. Você está supondo que de novo, a coisa da mulher que não tem uma perna, por exemplo. Quando essa mulher vier nos falar sobre suas questões, às vezes a gente vai rapidamente achar que é porque ela não tem uma perna, mas não é, ela não acha isso. Isso faz parte de suas ideias, né? São ideias, ou suas ideias individuais, ou suas ideias grupais. E isso vale para muitas coisas. Algumas mais óbvias para talvez quem está aqui, por exemplo, religião. Uma escuta de alguém. É muito comum, né? Um jovem vai a um lugar, fala com uma pessoa, e essa pessoa faz escuta moral, usando religião, que é uma coisa que está rolando muito, né? Tem uma onda de um certo modo de tocar a religião no Brasil que tem trazido tensões, questionamentos sobre práticas de sexualidade, por exemplo, e as jovens se encontram com isso quando buscam serviços de saúde. Só que é tão ruim eu trazer as minhas ideias do que é moral, quanto as minhas ideias, às vezes, da minha militância. Porque nesse contexto que a pessoa está te falando do sofrimento dela, a militância não pode vir antes do que ela. Tem que ser ela que vai trazer isso. Porque se ela está me contando da vida sexual dela e você vai trazer a militância das pessoas com deficiência, para ela não é aquilo, às vezes. Para ela é uma outra coisa. Então, aquela pessoa que ancora o seu prazer profissional porque ela acha que a questão da deficiência física é importante, que ela precisa. Se isso chega antes, que é uma demanda de quem está escutando, isso é tão violento quanto a imposição de valores religiosos. Em psicologia é muito importante que a gente aprenda a ocupar menos espaço. Né? Isso vale para qualquer escuta. Se a gente ocupa menos espaço, a gente não atrapalha a acústica. Né? A pessoa pode soar. Sobretudo, então, uma leitura, talvez, de uma síntese, seria que escutar precisa ser uma aposta no encontro e na alteridade, e na potência que esses encontros podem gerar. E isso é político, isso é prática de saúde, isso é sua amiga e você, telefone. Essa aposta no encontro e no que a gente tem de diferente, de parecido, e no que é que quando a gente se junta, no que a gente é parecido, a gente pode ter ganhos sociais, pessoais, e no que a gente pode respeitar a diferença individual, a gente pode, enfim, aprender com a diferença. Essas coisas precisam participar de um atendimento de saúde, tanto quanto os paradigmas biomédicos. E aí, Lara mandou, está acabando já minha fala, gente. A última missão da minha fala, enviada na proposta de hoje, era falar assim: como observar questões que necessitam de acompanhamento psicológico e como possibilitar esse encaminhamento. Faça aí. Eu queria até sair dessa ideia só do encaminhamento à psicologia, mas talvez encaminhamento a qualquer área, a qualquer profissional da saúde ou, né, de outras práticas integrativas que compõem não hegemonicamente. Bom, a brincadeira é o encaminhamento e a lógica da batata quente. É muito comum essa lógica, né? E escuto muito, que é como se assim, o momento de caminhar para a psicologia é ali quando você no seu limite, mas no limite não daquele de que a gente estava falando, mas no meu limite, tipo assim, aqui, eita, agora eu não consigo mais. Estou levando aqui, agora não vai dar mais, preciso passar um psicólogo, chamar um psicólogo, eu estou psiquiatra, né? O médico. É como se a chamada da psicóloga fosse até um atestado da sua incompetência. Tipo, ali onde eu não consegui resolver, eu ter que chamar uma outra pessoa.
E em saúde pública, eu aprendi que a gente não quer trabalhar sozinha, gente. Ninguém precisa trabalhar. Isso é, inclusive, uma lógica de cuidado muito pequena burguesa, né? Uma lógica de cuidado não integral. Se o limite serve para isso, para você se sentir limitada, realmente é ruim. Não é para isso que... Talvez a palavra não seja nem limite, seja borda. A gente precisa ter bordas que possam se encontrar, ampliar, para que a gente não fique dividindo a pessoa em membros, em órgãos, em gravidades de complexidade, de um caso clínico, de um processo psíquico. E é mais rápido pensar como é que um psicólogo integra o atendimento com um fisioterapeuta, porque a gente trata de coisas que imaginariamente estão no físico. Hoje a gente percebeu que não. Mas isso vale para tudo. Se eu proponho, por exemplo, constelação familiar, que é uma coisa que eu tenho rolado muito, outra prática que eu tenho me encontrado muito por aí, em todo lugar eu vejo um cartaz, teta healing, não sei. Práticas diversas. Não é porque minha prática fala de questões da produção simbólica que ela dá conta de toda a elaboração simbólica. Sua prática oferece, às vezes, um bocado de elementos, mas não se oferece a integrar. Ou, às vezes, né? E aí eu posso trabalhar como psicóloga. É interessante que eu trabalhe como psicóloga, né? E não porque você não deu conta, mas é porque a sua prática se propõe a isso. Há uma ponta disso, que tem várias, né? Então, é muito legal quando uma pessoa chega no meu consultório e fala: olha, eu fiz uma prática terapêutica, descobri várias coisas. E agora vamos integrar isso, ou vamos saber onde é que isso não pôde se integrar, porque é que... E quando eu tenho uma abertura para trabalhar com essa terapeuta, aí sim a gente tem um cuidado integral. E quanto mais pessoas se envolvem com esse cuidado, assim funcionam as equipes multidisciplinares, né? A gente começa a ter formações no Sistema Único de Saúde de residências multidisciplinares quando a gente percebe que a gente entende que aquela pessoa é múltipla, complexa, ou a gente vai sempre ser deficiente, e a gente vai sempre faltar algo, né? Mesmo que a gente trabalhe numa equipe multidisciplinar. Então, é preciso que a gente saia dessa lógica, que é uma lógica de competição esquisita, né? De que eu trabalho sozinha, ou que o trabalho da outra ameaça no trabalho, e que a gente possa de fato produzir essa lógica de que a gente está falando aqui o dia todo, que é a mudança da chavinha dessa lógica. A gente tem que trabalhar juntas, a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para a outra, a gente precisa entender o que é essa complexidade e a integralidade do cuidado. Isso só pode ser feito no caso a caso. Isso pode ser feito no encontro com este corpo, desta mulher, que me conta sobre estas vivências, desde onde se fala. Né? E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. E só antes de acabar, nos próximos slides eu botei algumas referências úteis de serviços para referenciar, por exemplo, o CETAD, que trabalha com estudos de terapia e abuso de álcool e outras drogas, o Centro de Referência Atenção à Mulher Dora Valadares, que trabalha com violência contra a mulher, a Defensoria Pública, Secretaria de Políticas para Mulheres, enfim, se vocês quiserem depois eu passo para vocês também alguns documentos, né, do Humaniza SUS, Política Nacional para as Mulheres. Essas coisas elas servem para a gente, dentro desses documentos, ter um pouco mais de descrição de o que existe na rede, como é que é isso, essa proposta de trabalho em rede que a gente está se propondo, se a gente pode se apropriar disso, a gente pode entender como é que isso funciona, a gente pode de fato fazer essa rede existir, porque essa rede só existe se a gente tece ela. Mesmo no SUS, onde essa rede está proposta de antemão,
Mesmo assim, estar no documento sozinho não serve. Preciso que a gente se conheça, preciso que a gente se proponha a trabalhar juntas, a saber encaminhar. Então, esses são documentos que um pouco falam disso, assim, de como referenciar para a rede. É isso. E aí, agora chega a abrir para um espaço de conversa, não é isso, Lara? É isso, então fiquem à vontade para fazer colocações, perguntas, inquietações. Enfim. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do